Olá, alunos, boa tarde. Nós vamos continuar nossas aulas de história, né? Fazendo uso aí do nosso livro, e nós vimos na aula passada justamente sobre o cotidiano dos astecas, e hoje a gente vai continuar falando desse povo. Portanto, eu convido que você faça a leitura das páginas 8, página 9, tá bom? E inclusive da página 10. Depois de você ler essas páginas, é que você volta para esse vídeo para então ouvir aqui um pouco da explicação de forma resumida, um pouquinho mais simples, para você compreender aí o assunto, certo? Então, alunos, na página 8 a gente aprendeu que os astecas eles tinham uma divisão de hierarquias, dirigida por oligarquia militar, era dirigida por aristocratas e também sacerdotes, né? Então era um povo aí grande que comandava o negócio. E havia também as comunidades aldeãs. Essas comunidades, você percebeu que elas pagavam tributos para o imperador. Justamente o imperador recebia, mas também os sacerdotes recebiam os tributos dessas comunidades, né? Eram eles que lutavam nas guerras ali, e também eles tinham a função de construir as famosas pirâmides daquele lugar. Nesses grupos que servia ao imperador, vocês perceberam aí que tinha outro chamado Calpuli, né? Esse grupo do Calpuli, eles eram comunidades que nem sempre estavam ali ligados pelo grau de parentela, nem sempre, né? Mas esse grupo de Calpuli, eles pagavam também impostos para o imperador, para o sacerdote, e eram altos impostos, né? E eles também eram obrigados a trabalhar em obras públicas. Em contrapartida, eles ganhavam terras, né? Então eles ganhavam propriedades aí para plantar e, claro, produzir para a sua sobrevivência, mas também para venda dos seus produtos e, consequentemente, pagar os impostos que o império já estava à espera. Uma outra coisa também muito importante que a gente precisa aqui ressaltar é que eles eram bastante subjugados por essa gente, porque eram eles que mantinham todo o poderio, toda aquela pompa, né, do império. Havia também um outro grupo, você pode ver um nome bem diferente, né, que é chamado Tlacochtli, e esse grupo, eles eram presos, condenados das guerras, né, ou das cidades que eram invadidas. Então eles eram então presos e serviam como ali um servo particular, digamos como um mordomo. Então toda essa gente que estava aí já condenada ou que era trazido cativos, né, das cidades de onde tinham sofrido invasões, eles faziam parte desse grupo Tlacochtli, que eram para servir de forma ali particular a alguém. Na página 9, o que a gente encontra aí? A gente encontra um comentário sobre os artesãos. Os artesãos, eles serviam nos palácios, eles serviam nas residências e eles também serviam no seu trabalho nos grandes templos. Eles trabalhavam com peças de ouro, né? A gente pode ver que eles trabalhavam com peças de prata, e eles também trabalhavam tanto na pedra como também com o uso de cerâmicas. Encontramos outro grupo chamado Pipiltin. Esse Pipiltin, nome engraçado, né? Mas era o povo da elite, era o povo que ficava lá no topo. E os Pipiltins, eles eram pessoas que faziam parte ali da nobreza. Eles ocupavam, né, toda a parte que desrespeitava a política, como também ao ministério de sacerdotes. Então esses eram os cargos mais visados, e somente os Pipiltins que tinham condição de assumir cargo na política ou também na parte sacerdotal. Agora vamos para o próximo tópico, que fala sobre a relação do soberano com o povão, né? Como é que funcionava? Havia
a seguinte escala. Primeiro, a gente vê aí um homem, né, chamado Moctezuma, e Moctezuma III, ele era chamado de Tlatoani, e aí depois dele havia, né, a Chico Auge, que era o conselheiro do Tlatoani, ele servia ele como auxiliar. Depois vinham 4 autoridades que justamente serviam ao Tlatoani também, né, estavam ali sobre as ordens dele, né, sobre o crivo dele. E aí por último vinha o Conselho Supremo. Esse Conselho Supremo, ele era formado por chefes religiosos e também por guerrilheiros, porque naquele tempo os guerrilheiros, especialmente os generais e tudo mais, né, que ficavam à frente dessas batalhas, eles tinham também a sua fama e a sua importância. Então era assim que funcionava a relação do soberano, por essas escalas, com o povão. É importante a gente ressaltar o que está escrito lá embaixo nessa página, que a guerra, ela era a atividade central dos astecas. Então tudo na vida deles ali era voltado para a guerra. Então os investimentos deles, aprimoramento de todas as técnicas deles, era com o objetivo de guerras e invadir cidades, conquistar território, dominar todo o ambiente, certo? Agora, na página 10, nós vamos falar sobre os códices e as histórias. Muito bem, você pode fazer a leitura no quadrinho aí ao lado sobre os códices, tem algumas informações, mas códices eram justamente placas que formavam tipo um livro. E nesse livro registrava os eventos históricos, as cenas do cotidiano deles, como também organização do império. Tudo estava escrito nesses códices. Antes dos espanhóis chegarem na América, essas histórias, né, digamos tipo um diário, era contada com base em desenhos apenas. Então depois da chegada dos espanhóis na América, eles acabaram então agregando textos a esses desenhos. Por último, a gente vai falar sobre a educação no Império. Interessante a educação no Império porque havia diferença na educação para os meninos e a educação no Império para as meninas. Como é que funcionava? Olha só, os meninos que tinham até 7 anos de idade, eles tinham que trabalhar ali em serviços pequenos, tá? Em serviços pequenos com os seus pais. Dos 7 a 14 anos, esses meninos teriam que pescar e também comandar navegações. E a partir então dos 15 anos de idade, os meninos poderiam escolher entrar na área de comércio ou sacerdotal. Então eles poderiam entrar na parte aí de comercialização ou serem sacerdotes. Agora as meninas desde cedo, elas eram ensinadas exclusivamente pelas suas mães. E aí elas já aprendiam ali, observavam suas mães a tecer. Então mexiam muito com isso, né? E depois, a partir dos 7 anos até os 14 anos de idade, elas já começavam a fiar algodão, elas já poderiam varrer casas e moer milhos. Tá? Então esse é o nosso assunto aí dessa aula de hoje sobre essa cultura, né, do Império, no que diz respeito aí à educação, também à economia daquela gente e também alguns códigos que acabavam ali determinando a vida e o dia a dia daquele povo.